Foi realizado em Uberaba, em outubro de 2017, o primeiro Congresso Mineiro de Inovações na Medicina, numa promoção da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Uberaba. Todas as palestras aconteceram no Memorial Chico Xavier. O presidente da Sociedade de Medicina, neurologista Héctor Luiz Coraspi Leon, falou sobre o objetivo e a importância do Congresso para Uberaba e a formação dos profissionais. Boa noite a todos. É com grande orgulho que, no ano em que a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Uberaba completa 90 anos de atuação, retomamos as atividades científicas de nossa entidade, com a realização deste primeiro Congresso Mineiro de Inovações na Medicina. Um dos desafios da profissão médica é exatamente entrar na esfera moderna, aderindo às inovações tecnológicas, sem nos esquecermos de manter a sensibilidade e o foco em uma melhor compreensão do ser humano. Não é tratar só a doença, é considerar a capacidade emocional e fisiológica do paciente. E é isso que veremos nesses 2 dias de congresso, com palestrantes de altíssimo nível, os quais agradeço de coração pela presença do Dr. Elias Abdala Filho, Jaime Olavo, Sheila Soares, Roberto Botelho, Jorge Bichuete, Maria de Fátima, Edson Marques. E eu não posso deixar de agradecer a minha querida e amada esposa, companheira, jornalista, gestora, Eva Cira, que coordena com competência e afinco este congresso. Sem ela, a realização desse evento estaria comprometida. Meu amor, obrigado. Agradeço também a todos os congressistas presentes e aos acadêmicos que apresentam os mais de 60 trabalhos científicos inscritos e aprovados. Nossa intenção era de realizar este congresso na sede da Sociedade de Medicina, que passou por reformas para abrigar com conforto a classe médica. Mas as inscrições, felizmente, superaram nossas expectativas e tivemos que transferir o evento para um local maior. Muito obrigado à direção do Memorial Chico Xavier, na pessoa do senhor Carlos Souza, que nos acolheu e não mediu esforço para nos atender em tudo o que precisávamos. Literalmente, ele colocou a mão na massa. Meu carinho e gratidão à diretoria da Sociedade de Medicina e Cirurgia, a todos os colegas da diretoria, eu, Hermógenes, Assunção, Regina, Tornilson, Lineu, Jaime Olavo. Agradeço também à comissão organizadora do Congresso e à comissão orientadora dos trabalhos científicos. Meu agradecimento aos nossos parceiros e patrocinadores. A participação de vocês foi fundamental para a realização deste congresso. Agradeço também às autoridades presentes pela presença nesta abertura. Esse será o primeiro de muitos eventos que a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Uberaba oferecerá à classe médica. Já temos a previsão de realização de vários eventos em nossa sede para o próximo ano. Todos vocês serão informados. Declaro oficialmente aberto o primeiro Congresso Mineiro de Inovações na Medicina. Um ótimo evento a todos e muito obrigado pela presença. Várias universidades participaram do congresso e foram citadas na abertura do evento. A UFTM, a Uniub, a Universidade de Uberaba, a UFTM, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Temos a UFOP, a Universidade Federal de Ouro Preto, com um grande grupo aqui. Temos a UFG, a Universidade Federal de Goiás, e a Unilago, que é de São José do Rio Preto. O congresso contou com 6 palestras, uma mesa redonda, 250 participantes, entre estudantes de medicina, médicos, especialistas, administradores de empresa, advogados e psicólogos. Esse ambiente é denominado Praça, no Memorial Chico Xavier. No dia do evento, foi chamado de Praça Científica. Aqui foram expostos 75 trabalhos científicos produzidos por alunos de várias universidades, em especial pela Uniub, Universidade de Uberaba. Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Pedro, sou do 2º ano de Medicina na Uniub. Minhas orientadoras são a Valesca e a Maria Tereza. Bom, vamos tratar sobre o tema de simulação modelo ONU, uma nova forma de aprendizagem para o acadêmico de medicina. Bom, primeiro, o que é uma simulação modelo ONU? Creio que poucos aqui conhecem, mas pelo dado que está ali embaixo, 400 mil estudantes no mundo inteiro, em 2012, fizeram esse tipo de atividade. E por que a medicina não tem essa prática?
Bom, simulação modelo ONU é uma atividade que é feita com alunos que ficam geralmente em uma sala de aula e cada um representa um país, a princípio. E aí, esse país ele vai ser com que a pessoa vai expressar sua opinião, mas não a opinião dela, e sim a opinião do país. Traduzindo isso para um exemplo. Se eu for a Arábia Saudita, num comitê que fala sobre mulheres, eu simplesmente vou falar o posicionamento da Arábia Saudita, não dizendo que é o meu posicionamento. E aí, ressalto o terceiro, que simulação modelo ONU é um laboratório. A princípio das ciências sociais se relaciona especialmente com as áreas de diplomacia, ciência política e direito. Por que não medicina e por que isso não acontece na nossa área? Por que um laboratório? Porque laboratório nós fazemos testes, e lá se testa negociação, retórica, etiqueta, e tudo que um médico precisa para que ele tenha uma escuta devida e para que ele consiga lidar com o seu paciente. Bom, aqui eu trouxe uma referência de 2 autores que falam sobre simulação modelo ONU, e aqui eles trazem um posicionamento muito importante, que eles falam aqui, ó, que o estudante ele consegue improvisar e ele melhora o seu trabalho em grupo, ele desenvolve comunicação, negociação e suas habilidades críticas. O que isso significa para um acadêmico de medicina? Como que eu negocio com o meu paciente para que ele adeira ao meu tratamento? Como que eu consigo me comunicar de uma forma coerente, correta e clara para que eu consiga entender? Bom, essa imagem, as 2 são minhas, essa foi na Universidade de Harvard, e tem uma simulação que reúne 3.000 estudantes secundaristas, e lá esses estudantes, no primeiro ano do ensino médio, já falam com temas como Estado Islâmico, Organização Mundial da Saúde, questão de HIV, e são temas que têm relevância para a medicina. Essa é uma foto da nossa simulação que a gente teve na Uniub. Bom, um pouco da história das simulações. A simulação surgiu em 1920, na Universidade de Harvard, e representando principalmente as Nações Unidas. Surgiu dentro do curso de Direito, e o que o professor via quando ele surgiu com 15 alunos para fazer essa atividade? Os alunos não sabiam se expressar na frente do júri. Eles só sabiam falar, e nada falavam no final de seus discursos. Isso incomodava muito, e aí ele decidiu fazer um laboratório que ele testava técnicas de etiqueta, oratória e retórica. Por que coloquei a foto do Conselho de Segurança das Nações Unidas? Porque é o modelo mais fácil e o que mais se simula no mundo. Porque quando se dá o poder para uma pessoa, ela se sente no direito de falar o que pensa e o que quer. E dentro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, é o órgão que manda nos países atualmente. É o órgão que, se o país fala, isso não vai acontecer, como os Estados Unidos falam, que eu vou atacar a Síria, ele vai atacar a Síria. E quem simula tem essa capacidade. Bom, qual foi o objetivo, então? Eu queria, junto com a Maria Tereza e o Cavalesca, avaliar as habilidades de retórica, oratória, negociação e etiqueta em acadêmicos de medicina, visando a preparação de um profissional qualificado para a prática de ações de saúde, aliado a uma consciência da participação no processo de transformação social. Lembrando que transformação social, primeiro a transformação é interna, para depois eu consiga modificar o outro. E essa transformação interna parte do pressuposto de a pessoa se supera no que ela consegue falar. Ela conseguindo falar, ela entende, eu sou capaz de fazer mais que isso. E ela passa isso para outras pessoas. Bom, materiais e métodos. A simulação foi desenvolvida em 6 momentos diferentes. Os 3 primeiros para a exploração de regras de procedimento, leitura dos guias de estudo, realização de exercícios, retórica e oratória. Por que isso? Porque as regras utilizadas nessa simulação são pautadas em uma associação que existe de simulações modelo ONU nos Estados Unidos, vinculada à ONU. Existe uma empresa por trás desse trabalho, que é Internacional e Negócio, e essa empresa, todo ano, vai aos Estados Unidos para que tenha reformulação de regras. E todas as regras são seguidas rigorosamente, inclusive de investimento. Porque o tema abordado foi o uso de biotecnologias, porque é um tema que abrange parte social e econômica. Os alunos tiveram contato com como que os OGMs são vistos na Arábia Saudita, como os OGMs são vistos dentro dos Estados Unidos, como os OGMs são vistos no Brasil, quais são os prejuízos que existem disso para a saúde ou não tem. Bom, como que funciona, que é o que mais as pessoas têm dúvida. Geralmente em formato de U, que nem está na primeira foto,
Isso foi dentro da sede da Embaixada da União Europeia em Brasília, mesmo formato que tem no Conselho de Segurança, que acontece o normal que as pessoas mais conhecem. E essa foto aqui é em Harvard também, da HMUN, que é a Harvard Model United Nations, e aqui tinham 400 estudantes simulando. Por que eles não estão em formato de U? Eles não estavam simulando o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Logo, eles estavam seguindo o padrão que é feito pelo comitê que eles estavam simulando. Se eles estão simulando a Organização Mundial da Saúde, como que a Organização Mundial da Saúde se porta dentro de uma sala? O acadêmico passa por todo esse processo. Bom, aqui eu trouxe o guia de estudos, como que ele funciona, são só alguns prints. Nesse guia de estudos, eu ainda tenho a atualidade sobre o tema, o histórico do tema, ainda tenho o histórico do comitê e venho com referências. Ainda tenho o posicionamento superficial dos países. Por quê? Não existe nenhum professor explicando para esse acadêmico aonde ele deve procurar e por que ele deve procurar. Ele é instigado por meio desse guia de estudos para que ele consiga aprender. E isso já é um desafio que causa transformação social nele. As regras de procedimento usadas nesse modelo que a gente tem por essa empresa. E aqui a gente tem esse documento de posição oficial. Ressalta esse documento porque todo mundo precisa se posicionar sobre um tema e é o primeiro posicionamento que a pessoa tem é escrevendo. Percebe-se muito hoje que os médicos não conseguem escrever. E, através dessa atividade, a gente consegue fazer com que os médicos aprendam a escrever de uma forma correta e com uma gramática coerente. Bom, vamos para os resultados. Conhecimento antes sobre o uso de biotecnologias, das 15 pessoas que participaram, apenas 9 responderam, era de, prioritariamente, 25%. Após a simulação, sem eu dar nenhum tipo de dica, chegou em 75%. A gente vê que é um aprendizado grande em um curto período de tempo que durou apenas 2 dias. Nível de aprendizagem de etiqueta, retórica, oratória e negociação. O que é etiqueta, o que é retórica, oratória, o que é negociação? Etiqueta é como eu me porto, posicionamento dos meus pés, posicionamento das minhas mãos, forma de entonação, como eu olho para as pessoas. Retórica e oratória. Oratória é como eu quero convencer você de alguma coisa. Posso estar falando um monte de besteira e todo mundo acreditando no que eu estou falando, baseado na forma como eu falo, no que eu falo. E negociação. Eu estou negociando com vocês que isso é importante para a formação acadêmica de vocês e que esse trabalho é relevante para esse congresso. E isso os alunos aprenderam por autonomia. Não tive que dar nenhum guia, nenhum roteiro para que eles pudessem aprender isso. E o nível de aprendizagem deles foi extremamente alto, chegando a 75% ou 100% de aprendizagem. E aí eu fiz a pergunta para eles se eles entendiam que isso era importante para a formação profissional. Porque você só aprende quando você entende que é importante para você. E aí eles entenderam isso, e o resultado eu tenho que é muito relevante ou imprescindível para a formação profissional deles. Classificação da metodologia pelo participante. Como nenhum participante havia feito simulação modelo ONU, eu queria saber se eles entendiam que essa metodologia era eficiente. E aí eles me classificaram como se a metodologia fosse excelente para o que a gente foi aplicando. Detalhe, essa metodologia foi adaptada, porque no Brasil a prevalência de simulações modelo ONU é para ensino médio, não é para universitários. E o que aconteceu foi que a gente fez para universitários com uma adaptação e deu certo. Bom, a conclusão desse trabalho. A simulação modelo é importante para a formação profissional, pois envolve técnica de etiqueta, retórica, oratória e negociação, além de estimular o conhecimento. Deixo aqui a frase: o mundo precisa ser melhor depois de você, porque tu vieste nele, do Stanley. Por que disso? Porque se você não faz alguma coisa agora, se você não consegue, através de um contato na relação do médico e paciente, se você não faz a diferença na vida dele, ninguém vai fazer por você. Então, comecem a pensar nisso e, através dessa simulação, a gente consegue fazer esse tipo de atividade. Bom, essas são as minhas referências e obrigado a todos. Pedro, boa tarde. Eu estou ouvindo você falar e é a primeira vez que eu realmente escuto sobre esse tema, e eu estava pensando sobre, porque você questiona por que não isso nos acadêmicos de medicina, não é isso? Eu estava pensando sobre o seguinte: algumas pessoas elas já escolhem essa ou aquela profissão por vários motivos, e um deles seria aptidões pessoais que teriam para uma determinada área e não para outra.
E algumas pessoas têm imensa dificuldade, realmente, com a retórica, e alguns, nós sabemos disso, quer dizer, escolhem a medicina, são profundos estudiosos e pesquisadores, mas são pessoas que têm uma dificuldade grande de se expressar. E aí, como que ficaria? Porque, quando você pensa em medicina, uma coisa é você atender o paciente, outra coisa é você se expor e debater, etc. E como é que ficaria isso para essas pessoas que têm essa em mente fazer medicina com aquele objetivo e, de repente, se depara com algo que foge ao padrão, como a gente observa, às vezes, pessoas que vão defender o TCC e ficam em pânico porque têm que apresentar trabalho em público. Como que você vê isso aí? Então, ou seja, vamos dizer, o lado difícil disso, porque, por exemplo, o lado o potencial disso, e qual seria o ponto frágil disso para essas pessoas? Então, vou dar um exemplo meu, que quando eu comecei a fazer simulações, eu estava na minha 7ª série e eu não conseguia criar um discurso com uma pessoa na minha frente. E aí, dentro da sala de simulação, existe uma pessoa, que no caso era eu nessa simulação, que ela fica mediando os debates. O que é isso? Que essa pessoa ela só vai criar uma lista de oradores, ela só vai fazer com que a gente tenha o segmento da simulação. E o que mais a gente preza que essa pessoa faça? Que ela mostre para que ela não precisa ter vergonha. E, através das técnicas que a gente passa de retórica e oratória, a pessoa percebe que eu posso não estar olhando para você e você acha que eu estou olhando para você. Isso ela vai criando confiança. E o desafio que a gente dá para essa pessoa é: por que você não fala? Porque quando você começa a falar, você tem autonomia e você demonstra poder. E essa pessoa começa a perceber isso porque ela primeiro pesquisou sozinha, ela detém conhecimento, foi ela que produziu aquele conhecimento para ela. Depois disso, ela vê que ela é capaz de falar através de técnicas que as pessoas não sabem que existem. E aí as pessoas não percebem que aquela técnica, que ela está usando aquela técnica. Ela acha que ela está falando de uma forma natural. E aí isso, a pessoa vai consumindo a pessoa que ela fala, eu preciso falar, e ela dá conta de falar naturalmente. Então, essa dificuldade que o médico tem hoje, basta que ele acredite nele, que ele consegue. E pessoas que estimulem isso. A Letícia Machado Dumont vai representar os colegas dela aqui. Vai falar, ela tem 2 trabalhos. São os 2 trabalhos que a gente já finaliza essa etapa aqui do auditório. Um deles é a relevância da investigação de alterações audiológicas presentes na síndrome de Turner. E o outro é um novo olhar sobre a sociedade subestimada. E depois o presidente da mesa, Dr. Lineu Miziara, conduz a equipe, o grupo que a doutora Elve, que também já está lá, junto aos pôsteres, já analisando. Oi, boa tarde. Hoje eu vou apresentar um projeto de extensão que foi desenvolvido pelos alunos do 4º período da Universidade de Uberaba, no Centro de Orientação em Pesquisa em Educação Especial, que é o CEOP, um centro aqui de Uberaba. A sociedade ela tem muita dificuldade em lidar com aquilo que é diferente, com aquilo que ela não está habituada. E as pessoas portadoras das diversas necessidades especiais, elas apresentam também uma dificuldade muito grande de se inserirem na sociedade por causa dessa restrição que é imposta pelo grupo. E o olhar que a sociedade tem sobre a pessoa, sobre o ser, influencia muito na forma com que essa pessoa vai se desenvolver, como vai ser a construção da sua personalidade. Então, é muito importante que essas pessoas elas tenham uma inserção melhor no grupo como um todo, para melhor se desenvolverem. Então, o meu objetivo aqui hoje é romper essas estigmatizações frente aos portadores de necessidades especiais, sejam elas físicas, psíquicas, cognitivas, visuais ou auditivas, mostrar a importância da inserção deste grupo na sociedade como um todo e incentivar a educação em saúde frente a esses pacientes. Então, nós tivemos como ambiente de estudo o Centro de Orientação e Pesquisa em Educação Especial e o projeto foi desenvolvido por 15 acadêmicos do 4º período,
com 38 jovens portadores das mais diversas deficiências que estudam neste centro. Nós organizamos 5 oficinas que foram desenvolvidas no período de outubro de 2016 a outubro de 2017. Nós desenvolvemos as oficinas de higiene bucal e corporal, onde a gente entregava atividades impressas para esses alunos, para eles aprenderem as noções de higiene, e a gente também ensinou eles a lavarem as mãos, a como escovar os dentes. A gente desenvolveu a oficina de tutoria, onde nós discutíamos sobre a sexualidade dos jovens, que a gente percebeu que tinha uma defasagem muito grande em relação a isso, desenvolvendo um projeto de orientação sexual. E a gente trabalhou também a relação do uso de bebidas alcoólicas, que era muito frequente nesses jovens, sendo que a maioria deles fazem o uso de medicação controlada. Nós contribuímos também com a cognição desses alunos, onde eram ministradas aulas sobre o corpo humano e as mais diversas áreas da matemática e lógica. E nós trabalhamos também com a alimentação e a nutrição, onde nós observamos as refeições, os alimentos que eram servidos, como eles eram preparados e o nível calórico. E nós nos preocupamos também com a formação médica mais humanista. Essas eram as atividades que a gente entregava para os alunos em relação à higiene bucal e corporal. Essa era a parte de cognição, onde tem uma aluna ali do projeto auxiliando os demais alunos do centro. E, em relação à alimentação e à nutrição, nós desenvolvemos uma horta no centro para a gente poder inserir uma alimentação mais saudável, porque eles têm muita dificuldade de conseguir alimento, porque tudo depende de doação. Como resultado, em relação à oficina de higiene bucal e corporal, enquanto nós estávamos no projeto, a gente não percebeu nenhum aumento no número de crianças com doenças contagiosas e mazelas. Em relação à oficina de tutoria, houve uma diminuição da quantidade e frequência no consumo de bebidas alcoólicas, mas a gente não obteve nenhum sucesso em relação ao projeto de orientação sexual. Em relação com a cognição, nós contribuímos com a inserção de 4 alunos no ensino regular. E em relação à alimentação e à nutrição, nós inserimos um cardápio mais saudável e diminuímos o índice de obesidade dessa população, porque no início do projeto nós pesamos todos os alunos e a gente percebeu que tinha um índice bem elevado de obesidade. Então, como conclusão desse projeto, a gente pode perceber que ele contribuiu muito com o crescimento profissional e humano de todos os acadêmicos que estavam envolvidos, frente às diferenças sociais, e auxiliamos na inclusão social desses jovens, que são excluídos, muitas vezes, por causa dessas estigmatizações. E uma coisa que eu achei muito interessante, que a gente pôde perceber com toda essa vivência, que esses jovens, eles são muito capazes, eles só precisam ser estimulados. Obrigada. Como é que é o nome dela? Você sabe o nome dela? Oi, como é que é seu nome mesmo? Letícia. Letícia, eu queria só fazer uma observação, que esse seu trabalho, ele está bem paralelo, ele é bastante atual, porque é muito recente a Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei extremamente polêmica, mas que visa exatamente a inclusão social de pessoas com deficiência. Embora tenha uma série de críticas, porque foi feito um pouco às pressas. Você disse, né, em muitos casos, precisava só de uma estimulação, mas também tem aqueles outros casos que não adianta, né, que você quer dar uma autonomia, e autonomia a gente não dá. Né? Às vezes a pessoa não tem recurso psíquico mesmo para poder alcançar uma autonomia, o que você dá uma liberdade. Mas, de qualquer forma, eu queria te parabenizar pelo fato de ser um tema bastante atual. Letícia, você disse que não houve sucesso quanto à orientação do comportamento sexual. Como é que vocês avaliaram isso? Porque a gente conversava muito com eles no ambiente de tutoria. A gente deixava um espaço mais para conversas, para esses alunos eles terem um poder de fala, porque muitas vezes eles não são ouvidos. E a gente percebeu que essa questão da sexualidade era muito presente e muito forte. Tudo que eles queriam conversar com a gente era em relação a sexo, e tinha uma promiscuidade, que não tinha uso de preservativo, não tinha uso de métodos contraceptivos. E aí a gente começou a trabalhar essa orientação sexual. E a gente pôde perceber que não teve uma melhora, porque esses alunos eles não
fizeram aquilo que a gente conversou com eles não se preocuparam com essa questão de saúde, porque não é só não engravidar, né? Tem uma série de doenças que envolvem esse meio. Então, a gente pôde perceber que, para eles, não houve diferença, não teve importância naquilo que ele foi falado, e, conversando com eles, eles mesmos falaram que continuava do mesmo jeito. Muito obrigado. Obrigada. Tem mais um? Tem. Esse outro é um relato de caso que foi desenvolvido durante uma liga de otorrinolaringologia da UFTM, e é um relato de caso que eu fiz no Centro de Otorrinolaringologia em Araguari. A síndrome de Turner, ela é uma síndrome rara, que ela acontece em um caso, em um nascimento, a cada 1.800 a 5.000 recém-nascidos do sexo feminino. Essa é uma doença confirmada quando você encontra a presença de um cromossomo X e a deleção total ou parcial do outro cromossomo sexual em pacientes fenotipicamente femininos. E essas pacientes, elas devem ter pelo menos uma característica clínica dessa síndrome. As características clínicas são as mais variadas, sendo que as mais frequentes são a baixa estatura, o desenvolvimento sexual imaturo, o pescoço curto, anomalias renais cardiovasculares, face triangular, a baixa implantação capilar. Porém, muito pouco é discutido e muito pouco se preocupa com as alterações audiológicas desses pacientes. Enquanto há uma grande incidência dessas alterações do sistema auditivo, sendo as mais frequentes o lóbulo proeminente, a otite média e a perda auditiva neurosensorial. Então, o objetivo aqui hoje é relatar essas alterações morfológicas, funcionais e clínicas de uma jovem de 12 anos com síndrome de Turner e chamar a atenção para a análise dessas modificações em demais portadores dessa síndrome. Como método, nós utilizamos a pesquisa bibliográfica, seguidas de revisões do prontuário dessa paciente, do acompanhamento das consultas e de conversas com o médico, que é responsável pelo caso, com a menina, com a criança e com a família. Então, um relato de caso. LMS, de 12 anos, ela é natural de Monte Carmelo e do sexo feminino. Ela faz o acompanhamento otorrinolaringológico em uma clínica no município de Araguari, e ela é portadora da síndrome de Turner, diagnosticada aos 2 anos e 3 meses de idade, e ela apresenta o cariótipo de depleção total do cromossomo X. A paciente, ela refere a menorreia primária, coarctação da aorta torácica, diagnosticada aos 8 anos de idade, e ela faz acompanhamento no Hospital das Clínicas em Uberlândia, e ela apresenta também um acúmulo desproporcional de gordura na região cervical. Ela apresenta baixa estatura para sexo e idade, faz tratamento de reposição do hormônio GH desde os 9 anos. Ao exame físico, ela apresenta 37 quilos, uma altura de 1,10 m e o MC de 30,4 kg por metro quadrado. No exame de cabeça e pescoço, havia a implantação baixa dos pavilhões auriculares e dos cabelos, a boca em formato de boca de peixe, o pescoço alado, a glândula tireoide de volume normal, fibroelástica e indolor. O tórax era alargado, os mamilos separados e as mamas avaliadas no nível M1 em relação à classificação de Turner. As mamas bem infantilizadas e a ausência de pelos axilares e pubianos. Apresentava um acúmulo de gordura na região do abdômen e otite média de repetição desde os primeiros anos de vida. Ela faz o uso de túbulos de ventilação há 3 anos e refere intensa produção de cerume e a perda auditiva neurosensorial diagnosticada aos 10 anos de idade. No exame de audiometria, foi caracterizada uma perda auditiva leve em orelha esquerda e uma perda moderada em orelha direita, mas não tem indicação para o uso de aparelho auditivo. Essas são só umas imagens em relação ao pescoço alado, a baixa estatura, as mamas em nível 1 e bem espaçadas.
Eu não pude colocar fotos da própria paciente, porque a família não permitiu, eles permitiram a gente fazer a apresentação do caso, mas pediram para não expor. Em relação à discussão, a gente pôde perceber com essa paciente que ela tem as faces características da síndrome, tem uma ausência de desenvolvimento sexual completo e alterações cardiovasculares e otorrinológicas. E a gente tem que se atentar muito para essa questão das alterações cardiovasculares, porque é uma das alterações que apresentam maior risco de mortalidade para os pacientes dessa síndrome. Mas, em relação a um estudo realizado por Monique Parkin e Paul Walker com 23 pacientes portadores dessa síndrome, foi constatada uma alta frequência de otites médias crônicas e recorrentes, sendo que 57% fazia uso de tubo de ventilação. Então, a gente tem que se atentar para essas alterações, porque tem uma grande incidência. As otites, elas são, em parte, explicadas por causa da presença do palato em ogiva, que facilita a propensão de infecções via respiratória, e as perdas auditivas, tanto condutivas quanto neurosensoriais, são mais comuns entre os 20 e 30 anos, mas essa paciente já apresenta uma perda auditiva. E quando encontrada mais na vida adulta, ela tem uma progressão muito rápida, podendo levar à presbiacusia. Então, em relação à conclusão, em decorrência das várias alterações presentes nessa síndrome, é de suma importância o diagnóstico precoce, para ter uma melhor qualidade de vida dessa paciente. E é importante se atentar para essas alterações audiológicas, porque o bom estado geral desse sistema auditivo garante a manutenção do equilíbrio, uma melhor inserção dessa paciente no meio, por conseguir entender e conversar e interagir. Obrigada. Letícia, só uma observação. Uma pessoa obcecada por semiologia, você colocou lá que ela refere amenorreia e coartação da aorta. Ela tem 12 aninhos, ela não refere coartação da aorta, né? Ela apresenta, acho que seria interessante depois você trocar, até para uma eventual publicação. Mas parabéns, trabalho muito bem feito. Obrigada. A comissão científica para avaliação de todos os trabalhos foi composta pelo Dr. Elias Abdala Filho, Dr. Lineu Miziara, doutora Sônia Silva, doutora Denise Bertolucci Rodrigues, Dr. Ricardo Sofiati Mesquita e Dr. Jaime Olavo Marques. Essa comissão também convidou vários médicos especialistas para acompanharem na avaliação dos pôsteres. Eu queria comentar os trabalhos da manhã de hoje, mas devo fazer referência à palestra magna por impossibilidade de estar ontem aqui, de boas notícias sobre a sua conferência. Apenas queria citar só de passagem o excesso de comunicação a respeito dos crimes, das contravenções, principalmente essa coisa das redes sociais e da baleia azul. Fica assim no ar, para pensar muito sobre isso. O condicionamento, até por repetição de informação, acaba a mocidade repetindo. Então, eu queria agradecer, dentro da minha ausência, justificar a minha presença ontem à noite. A nossa palestra de hoje tratamos de assunto antigo, num tratamento novo. A morte e a dor vieram antes do homem. Só que já é um tratamento novo nisso aí. A antropologia é coisa tão antiga que fica intermediária entre a religião e o mito. Mas, de qualquer forma, ele tratou no tema antigo. No tema muito antigo, de uma maneira muito eficiente. Apenas, talvez para não chocar a plateia, ele não tenha colocado algumas fotografias que ele pôs sobre dor, que tem muito que ver com a cultura, tem muito que ver com a raça, tem muito que ver com o tipo de crença, sobre faquires pendurado como se fosse uma peça de açúcar. Mas, veja bem, será que a vantagem de ter dor é o contraponto daquilo tudo que ele colocou? A sociedade contra a dor, ela é para a dor crônica, porque a dor aguda é uma defesa. Eu vou citar 3 casos, porque são inúmeros,
de que não tendo dor, a pessoa pode levar a coisa muito grave. Por exemplo, a pessoa nascer com analgesia congênita, talvez ele sobreviva, porque ele não vai se defender dos perigos naturais e qualquer contato com nociceptivo levaria à infecção. Um outro exemplo é uma cirurgia de trigêmeo, por exemplo, que fazia muito, ele lesava o nervo vitâmico, porque às vezes precisa, às vezes não, e a pessoa tem úlcera de córnea, quer dizer, fica anestesiando a córnea. E a lepra, todo mundo conhece, a hanseníase, até a mutilação para o indivíduo não sentir dor. Então, a dor aguda é uma defesa. Queria felicitar a Sheila por tratar de um assunto que nem sempre é tratado na área médica. Um assunto que não só da morte e morrer, como também dos meios paliativos. Eu percebi aqui o contato médico-paciente, parece que termina o cirurgião no último ponto que ele dá. Depois o paciente vai para o UTI e nunca mais é do UTI. Ele fez toda a sua técnica perfeita. Ela citou aqui, en passant, a Elizabeth Kübler-Ross. Primeiro, eu elogio ela tratar desse assunto, não só da morte e morrer, como também dos cuidados que deve se ter com a família e com o próprio paciente. A Elizabeth Kübler-Ross, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, ela, no 4º ano, era professora de psiquiatria em Nova York. Ela pegava os alunos e ia ver os doentes que estavam, como dizer, rejeitados, ou do UTI, ou nas enfermarias, com o diagnóstico de morte próxima. Ela foi muito criticada pelos colegas. Não era assunto para se tratar na faculdade de medicina. Para resumir, eu li os tempos quando eu a conheci. Ela era solicitada para todo quanto é faculdade para falar sobre o tema. Ela criou aquele elenco de que quando se transmite a alguém uma perda, e a maior perda seria a vida, a primeira pessoa tem a negação, não acredita. Depois acredita e revolta. Depois entra em depressão ou depois aceita. Como ele falou aqui em futebol, eu não quero fugir da brincadeira, quando o repórter vai entrevistar, não é para brincar com a morte, mas só para amenizar um pouco. No intervalo está 2-0 para o outro time. Não, nós vamos virar o jogo, não acredita, negação. É uma pequena perda. É um jogo, é uma pequena perda, é um jogo de futebol. Você imagina o indivíduo que você fala diagnóstico de morte iminente. Ele não vai acreditar. Depois, segundo tempo, perdeu 3-0. Aí ele revolta. Aí a briga no vestiário, né? Quem é culpado é o juiz, é o colega e tal. Aí vem a revolta. Mas depois ele entra em depressão. Aí vem a fossa. E depois a aceitação é no outro dia que a gente encontra o dia de futebol para dar conselho e estudar por que perdeu. Só que depois que morre, a gente não vai explicar por que morreu. E a doutora Sheila, com todo o cuidado que ela apresentou a vocês, essa tecnologia hoje do atendimento até domiciliar do paciente do efeito paliativo, que não é paliativo, é um efeito que é eficiente. Então eu queria agradecer aos nossos colegas que colocaram ontem e hoje, pela manhã de hoje, que acho que houve um bom aproveitamento. Eu não falei do principal. Ele saiu daqui porque eu não falei sobre ele. Ele é o cara, né? Quando eu vim para cá em 1958, eu operava em Uberlândia, em 1960, em Brasília. Uberlândia tinha 50 mil habitantes, aqui tinha 80. Lá chamava Uberabinha. Você imagina que hoje um menino como ele deu um show de bola, não é? Então, mas isso, por que isso é importante? Outro dia, um menino que estava aqui no Veríssimo, no Mais Médico, cubano, mandou um paciente para mim, e que você fez com o paciente? Aí eu fiz o eletro dele, eu coloquei os eletrodos e mandei para Unicamp, ou não sei se é a Escola Paulista, e me deu um laudo, por isso eu trouxe para o senhor, porque ele não é, o negócio da cardioparoxística não é isso, é uma epilepsia lobo-temporal. E uma colega que estava lá em Roraima, a outra colega, e são duas mulheres importantes, lá na Escola Paulista de Medicina,
ela fazia o campo visual lá, ou melhor, fazia o fundo de olho, desculpa. Fazia o fundo de olho e mandava pelo telefone celular ou pela internet, era da Muraldo. Eu fiquei com inveja, porque eu fiz um trabalho nele em Marajó, eu queria ter esse prazer, essa tecnologia que o nosso colega colocou para a gente aqui. Não é? Então, eu acho que nós estamos de parabéns pela colocação de todos os conferencistas. O primeiro Congresso Mineiro de Inovações na Medicina teve como sede o Memorial Chico Xavier, grande parceiro do evento. O museólogo Carlos Vitor de Souza, responsável pelo memorial, vai contar para a gente o que significou, qual foi o simbolismo e a importância deste congresso ser realizado no memorial. O memorial é uma oportunidade de expandir a sua atuação para além das visitações que ocorrem cotidianamente. É uma forma de comunicação que o espaço desenvolve aí junto a um outro tipo de público de muitas regiões do país, né, que puderam ter a chance de conhecer o espaço e fazer um trabalho de divulgação. E isso é uma premissa para os museus na atualidade transcenderem a sua atuação para outros públicos na organização de eventos, na contribuição aí de uma sistemática de conhecimento que traz para o espaço, com certeza, um grande ganho em termos de divulgação e de atuação. É uma gratidão muito grande de todos que abraçaram essa ideia, de que trabalharam conosco e acreditaram nessa proposta da Sociedade de Medicina.